Glésio Moisés, agora no quadro Fala Doutor, aqui no Opinião Livre. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Uma satisfação dividir essa bancada aqui contigo, Nilo, com a Adriana e com o Eduardo. Falar um pouquinho sobre saúde, esse primeiro programa nosso que tem a intenção firme de apresentar à população o que está acontecendo em relação à Covid-19, ao problema da pandemia e problemas outros de saúde, conforme a gente for se livrando cada vez mais dessa pandemia que vai passar pesado agora no mês de março. A gente trouxe alguns dados, nos últimos dias nós tivemos aqui cerca de 139 mil pacientes receberam vacina no estado do Maranhão, da Coronavac, 139 mil pessoas, 123 mil fizeram a primeira dose e um total de 262 mil doses. Da vacina da AstraZeneca, 98 mil pessoas foram vacinadas com a vacina da AstraZeneca. Por falar nisso, Nilo, na última segunda-feira a gente teve uma notícia boa, recebeu uma notícia boa que a vacina da AstraZeneca parece proteger contra a Covid-19, a variante P1 de Manaus, que está assustando aí muita gente. Bastante. Isso é uma ótima notícia. Graças a Deus. Portanto, vacinação ainda muito pouca aqui no estado do Maranhão, no Brasil, de modo geral, 2% da população até agora vacinada apenas no estado, então tem um longo caminho a percorrer até a gente conseguir vacinar pelo menos 50%, 60% da população. Agora, doutor, quando você fala 2% no Maranhão, a média geral no Brasil está em quantos por cento? Só pra gente ter uma... Tá um pouquinho a mais. Não pouquinho a mais que você fala seria o quê? Em torno de 3,5%, 4%. Que daria o quê? Quase 50% em cima do valor de 2% do Maranhão, não é isso? E isso é um problema muito grande dos municípios, principalmente. Teve município que não conseguiu chegar a 50% ainda da população vacinada, mesmo tendo a vacina. E aí abre esse flanco pra gente dizer assim, olha, tá tendo alguma coisa estranha, porque não tem justificativa pra você, com esse tantinho de vacina, não conseguir vacinar. Mas aí vamos falar em boa notícia. A boa notícia é que ontem a Fiocruz anunciou que fechou o teste da produção da vacina aqui no Brasil, da vacina da AstraZeneca. Eles devem fabricar agora no mês de março cerca de 2 milhões de vacinas, 2 milhões de doses da vacina e no mês que vem subir a produção para quase 15 milhões de doses por mês, o que vai ser uma ação de grande impacto, até porque tem outras vacinas chegando, vacina da Pfizer já está em um acordo aí para ser comprada, a própria vacina da Moderna, os da estados... Johnson também. Da Johnson, que é a Janssen, né? A vacina da Janssen. Então tem algumas vacinas chegando e o cenário deve ser melhor para o segundo semestre. Para o primeiro semestre é um mês difícil que a gente tem à frente. É um mês que hospitais do estado praticamente com lotação total, 97% de lotação de UTI, os leitos clínicos em 90% na capital. No interior, os leitos clínicos ainda abaixo de 50%, mas as UTIs estão crescendo. A gente sabe que sempre tem uma diferença de mais ou menos 2 a 3 semanas até a doença chegar de fato pesada no interior. Então, o que nos preocupa de fato é a evolução da pandemia nos próximos 15 dias aqui no Maranhão. Doutor, eu tenho uma certa dúvida. A gente sempre fala, os próximos dias serão os piores do mês de março. E eu queria saber por quais motivações essas pessoas que acham que os próximos dias serão os piores, deve ter um porquê. E eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte que dados mostram essa possibilidade de serem os próximos 15 dias aqueles que serão os piores do mês de março. Olha, os dados aumentam porque do dia 15 de fevereiro para cá, praticamente 23 dias, a gente tem 3 vezes aumento do número de internações em leitos clínicos no Maranhão. Isso aí está indo muito rápido. Eu te pergunto, isso tem a ver com as ações que aconteceram no final do ano, as festas de Réveillon, posteriormente as festas de Carnaval e também o que aconteceu no finalzinho do ano passado, que pode ser um reflexo disso com relação às aglomerações provocadas pelo momento eleitoral? Olha, nesse momento a gente procura um monte de culpado, isso é natural, mas todos os países do mundo que tiveram campanha ou que não tiveram campanha, que fizeram festa de fim de ano ou não fizeram, estão com as curvas de Covid-19 lá em cima também. Então, onde não está conseguindo vacinar, segunda onda chegou e chegou com força. Até mesmo na China, que a gente tem os melhores recursos. A gente acredita que isso seja o quê? Variação sazonal, o vírus ele chegou mais cedo porque este ano, porque ele já estava aqui circulando. As condições climáticas poderiam também ter transformado mas essa com situação. certeza. E a gente tem uma sobreposição com gripe. Ninguém vacinou ninguém para gripe esse ano. O Ministério da Saúde nem fala de vacinação contra a gripe. Então, vai ser um ano que não vai ter vacina contra a gripe no Brasil. E aí, sendo gripe ou não gripe, sendo Covid, a gente fica sem saber. E por falar nisso, uma coisa muito interessante é a questão dos testes. O Maranhão
Maranhão não tem conseguido fazer nem 2.000 testes por dia aqui no estado. Os prefeitos não compraram mais testes para fazer. Chegou aquele caminhão de dinheiro, que aí agora todo dia a prefeitura recebendo visita do Covidão da Polícia Federal para ir atrás desse dinheiro. E cadê o dinheiro que era para estar agora pagando teste, que era para estar garantindo estrutura hospitalar mínima dentro da cidade? Soma isso com o fato, viu, Eduardo, para deixar a tua pergunta, de dizer o seguinte: as pessoas simplesmente cansaram, as pessoas estão cansando de seguir as normas, elas ficam chateadas quando, por exemplo, a gente tem uma norma que diz use a máscara e ela não vê o presidente da República utilizando. Ela diz não aglomere e aí a gente vê aglomeração promovida por político. Então isso tira muito a esperança das pessoas. Todo mundo já de saco cheio, ganhando mal, então é complicado. Muito bem, estamos aqui com o deputado e doutor Iglesias Moisés, comandando o quadro Fala Doutor. E você, ouvinte que está aí, tiver alguma dúvida, pode enviar suas mensagens para o número 98835-2650, tá bom? Anota aí, 98835-2650. Dodô Iglesias vai estar conosco aqui todas as terças e quinta-feira para dar aí seu parecer, falar sobre assuntos além do Covid. Prossiga. Show de bola. Então, preocupações que a gente tem para os próximos dias. Enfrentar essa pandemia que vai ser complicado no mês de março. A gente já falou, já pediu, já reiterou a necessidade de fazer o hospital de campanha. Os leitos, eles estão agora já no limite, praticamente 90% em São Luís é limite, na minha opinião. Até porque quando a gente pensa assim, vamos abrir em Covid leitos. Se a gente pensa que é cedo, é porque já está na hora. E a gente mostrou que estava certo 2 semanas atrás. O hospital de campanha, na verdade, Iglesias, na minha opinião, não era nem para ter sido desativado. Olha, o problema é que de setembro até novembro, primeira quinzena de dezembro, aquele hospital estava custando mais ou menos 3 milhões de reais por mês. E não estava tendo paciente. Então, se não tem paciente, é complicado. Agora, doutor, a gente eu não consigo estrutura. entender por que custa esse valor todo se não está tendo atividade. Não, custa porque tem a locação, tem os equipamentos, tem toda essa estrutura agregada. E onde foi parar esses equipamentos? Onde é que eles estão hoje? Eles são locados, esses equipamentos voltam. Então a gente, quanto a isso... Mas locado de quem? Loca, aí eu não sei quem foi o locador da coisa, mas é locado. O que a imprensa divulgou e até os dados... de prestação de conta que os respiradores foram comprados, né? Que ali tinha a parte de marca, toda a parte de mobiliário foi toda comprada e adquirida pelo Estado, até onde vem o meu conhecimento. Pode ser que eu esteja errado. Você, como deputado, pode ter informações mais aprofundadas sobre isso. Eu não tenho dado do hospital de campanha para saber se aquele mobiliário... Eu tenho a impressão que a gente tem é que aquele mobiliário era locado junto, até para justificar um preço como esse. Porque não vem só o hospital, vem uma usina de oxigênio junto, tem todo um custo agregado, então termina que é alto. Então, assim, se não estava tendo paciente, ele não deve ficar aberto. Por quê? Porque o nome é hospital de campanha. O hospital de campanha é para a época que tem muitos casos. Só que a gente não pode perder é o timing. No ano passado, ele foi inaugurado dia 17 de maio, começou a funcionar de fato. Uma semana depois, 10 dias depois, a gente já chegou no pico da Covid. Então o hospital terminou chegando no momento errado. Agora, em Imperatriz está no limite. A pior situação do Maranhão é a cidade de Imperatriz. 100% de UTI ocupada, 100% de leito clínico ocupado. Eles estão trazendo paciente para cá, transferindo o tempo todo. Então, assim, a prefeitura recebeu um caminhão de dinheiro também, seu Assis Ramos recebeu um dinheirão e não fez o básico. Uma cidade como Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão. Então, inadmissível não ter uma estrutura de saúde lá. Doutor, eu sempre ouço das pessoas as suas opiniões com relação à Covid e muitas delas, elas se eximem da sua responsabilidade. É o cidadão, são os médicos, são os pais, né, que não conseguem manter a sua família de uma certa forma também com responsabilidade para evitar que o filho mais novo leve a doença para casa, para de repente contagiar outras pessoas. Que é o que está acontecendo hoje, Nilo. Os jovens estão hoje. sendo muito contaminados e levando para casa. E dentro da classe política existe também essa coisa de colocar a responsabilidade sempre em alguém. Sempre tem alguém que não é ele. Mas entendeu? Aqui, Nilo, tá tudo errado a situação. Então, assim, eu te pergunto, você tem família, você é médico e você, além de médico, também é político. Ou seja, você é uma das pessoas que podem traduzir melhor essa questão de empurrar a responsabilidade para outra. Eu vejo os seus depoimentos e muitas vezes, você fica até um pouco aborrecido porque parte, né, das pessoas que chegam até você como médico ou como deputado cobram uma coisa que ela também poderia, né, ajudar. Se o cidadão comum também fizesse sua parte, o médico
potencialmente não tinha necessidade de ficar se matando aí, atendendo milhares de pessoas. E também o poder público também, se tivesse colaborado, fazendo também a sua parte, como manda a cartilha, eu acredito que grande parte dessa pandemia poderia ser minimizada. Eu acredito que já estava na hora de as pessoas perceberem a gravidade dessa pandemia, que muita gente achava que iria ser 6 meses, 1 ano, ou tinha muita gente, é só uma gripezinha e tudo mais. Fazer um mistício. Eu acho que está na hora da sociedade civil, médicos, políticos, todo mundo deixarem essa politização, né? E pensar na vida do ser humano. Quando essa pandemia passar, que a gente não sabe, que a gente olhar para trás e a gente contabilizar o número de pessoas que morreram em função disso, vai ser uma catástrofe talvez até maior do que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E a gente está tendo a oportunidade agora de tomar decisões que possam evitar que esse desastre seja ainda maior. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa, que a gente tem agora o recurso, né, da vacina, tem o tratamento preventivo também, o uso da máscara, as recomendações que muitas vezes você ouve, mas deixa pra lá, eu já peguei, não vou contagiar mais alguém. Eu queria o seu olhar agora, a sua opinião é importante aqui no programa Opinião Livre. Olha, primeira coisa, política ela tem que parar de se meter em assunto que é de interesse aí dos médicos, enfermeiros, dos profissionais científicos, dos profissionais de saúde. A gente teve uma reunião outro dia para fazer discussão se ia fazer lockdown ou se não ia. Aí quem que participou? Prefeito, governador, procurador de justiça, presidente da Assembleia Legislativa. Eu quero saber o que é que esse pessoal entende de saúde, porque eu não vi nenhum representante do CRM lá dentro. Tinha o diretor do hospital, o reitor da UFMA, mas lá ele está na qualidade de reitor da UFMA. Não tinha representante de associação médica, não tinha representante do Conselho Regional de Enfermagem. As pessoas que estão no dia a dia, no front, sentindo como é que está o impacto, elas não foram ouvidas no processo. Então precisa colocar as pessoas que entendem para discutir. Hoje a gente tem uma saúde que não é tocada por profissional de saúde, de maneira geral. A gente tem as direções assim, a política, o governador aqui, o prefeito de São Luís, todo mundo, o prefeito do interior, ninguém está ouvindo os profissionais nessa caminhada. Então, isso que é perigoso. E aí o que a gente chega? Chega um momento que a gente tem um colapso do sistema de saúde, porque está em colapso sim. Se eu não tenho um leito para transferir um paciente que está precisando, que está numa UPA e precisa ir para um hospital, esse sistema já está em colapso. Quando foi que a saúde brasileira não esteve em colapso? Mas agora isso pôs pior, porque não é o momento em que o hospital agora ele precisa estar pronto para receber o paciente do primeiro atendimento. Hoje não está, então já está em colapso. Então, nós precisamos continuar aumentando o leito. Não tem essa de dizer, não tem equipe, treina as equipes, oferece um valor bom de trabalho e faz um treinamento intensivo aí, 2 dias de imersão para tratamento de Covid-19, para os médicos se renovarem, se reciclarem, as equipes de enfermagem também, e vamos para cima disso, enfrentar. Nós não podemos deixar as pessoas sem leito hospitalar e sem equipe procurando desculpas. Agora é momento de apresentar soluções. Hospital de campanha tem que ser feito, equipes médicas de enfermagem, fisioterapia, todo mundo que está lidando no front precisa ser treinado, de treinamento mesmo, valorização, voltar aos 40% que a gente propôs no ano passado e só pagaram 3 meses para quem ganhava até R$ 2.500. Precisa. E aplicar, claro, testagem o máximo possível para a gente saber onde é que estão os principais focos de doença, principalmente agora na Ilha de São Luís, que sempre é por onde começa a grande reexpansão da pandemia agora nessa segunda onda. Iglesio, nós temos também uma outra situação que é triste também, muito preocupante. Você já perdeu vários colegas médicos durante essa pandemia do ano passado até agora. E você acabou de falar sobre trazer mais médicos, mais gente da saúde para fazer uma imersão, que é importantíssimo isso. Não está tendo interesse nenhum. Qual é o posicionamento hoje do CRM? CRM hoje, ele pode se dizer que, de ponto de vista de opinião pública, de enfrentamento, não existe. Os médicos hoje estão abandonados, o Corém da mesma forma, os enfermeiros com Corém, que não representa, o presidente do Corém, o último eleito aí foi destituído, uma confusão grande, agora acho que eles elegeram um novo presidente, mas as pessoas não se posicionam. Eu não sei se os interesses pessoais das pessoas que dirigem esses conselhos se sobrepõem ao interesse público. Eu sei médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde estão completamente abandonados. E neste momento
são dos profissionais de saúde que a sociedade precisa para atravessar esse problema. Todo dia eu recebo, Adriana, 5, 10 pedidos de gente que acha que eu consigo arrumar um leito na rede estadual. E a gente fica sem conseguir dar qualquer tipo de suporte, porque a lista ela tem que rodar de uma maneira justa, que o mais grave seja atendido em detrimento do menos grave. É o único critério que a gente pode, nesse momento, adotar. Então, as pessoas estão desesperadas, porque não estão conseguindo ter seus pais saindo das urgências e emergências do município. Prefeitura precisa encampar esse esforço também, porque a Prefeitura de São Luís tem um papel importante nisso também. Não pode se omitir de forma alguma. Tem que ter mais leito. Reativa a Santa Casa, o Hospital Universitário precisa ter os leitos de Covid de fato funcionando para a Covid. Não acontece isso até o momento. E o Hospital Universitário é um dos hospitais mais bem preparados aqui do Maranhão para fazer qualquer tipo de enfrentamento. Então, esta tempestade de março, ela precisa ser vencida, ela precisa ser enfrentada. Não precisamos de meias ações neste momento. As pessoas só conseguem discutir a questão de vai ter lockdown ou não vai ter lockdown. Vamos fazer propaganda institucional para 10 vezes por dia, ao invés da gente estar pagando sorteio de cheque no programa da TV Mirante, nesse momento, a gente investir em orientação das pessoas contra a Covid-19, mostrando como a rede estadual está. Vamos ser transparentes, vamos chegar à prefeitura a fazer a mesma coisa, mostrar que precisa, propaganda institucional, precisa disso nesse momento. Isso que precisa ser feito. Iglesio, eu queria agora abrir um espaço novamente aqui para os nossos ouvintes. Você que está aí acompanhando a gente no quadro Fala Doutor, Iglesio Moisés, você pode enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp 98835-2650, tá bom? 98835-2650. Vamos agora ouvir a participação do ouvinte. Ligado aqui na Nova FM com Opinião Livre. Doutor Iglesio, uma pergunta. O senhor não acha assim que o sistema de saúde ele não está em colapso, ele já está colapsado há muito tempo e que as pessoas, os médicos, enfermeiros e demais participantes, eles não estão trabalhando apenas com o que sobrou, com a estrutura colapsada, igual uma empresa que faliu e está se trabalhando com a massa falida? André da Liberdade. Olha, André, a gente entende essa tua preocupação, a gente já externou isso agora mais recentemente no programa. O que é a pergunta que a gente faz? Rede está em colapso? Já está. Por quê? Porque os hospitais particulares estão lotados, os hospitais públicos estão 100%, 90%. Isso é lotação máxima, sim. Precisa ter um disparo de nova expansão, precisa de uma mobilização ampla, de uma frente de salvamento mesmo de vidas aqui na cidade de São Luís e no estado do Maranhão. A partidária, a política, as pessoas nesse momento têm que resolver o problema. Consumo de oxigênio é uma das barreiras que a gente tem. Imperatriz triplicou o consumo de oxigênio na cidade. Pode, em algum momento, acontecer de ter aquele problema que aconteceu em Manaus. Imagina um paciente nosso, uma pessoa nossa, um parente nosso, morrendo porque faltou oxigênio dentro do hospital, morrendo porque faltou um leito, uma bomba de infusão dentro de uma situação de uma unidade de pronto atendimento ou de uma emergência clínica, dessas unidades mistas que o município está colocando, porque a gente não teve condição de dar o melhor suporte. É inaceitável. Isso é coisa que, se fosse num país sério, era questão de já estar judicializada, mas aqui não. A gente termina escutando, a gente vai deixando, a gente se conforma, porque a gente foi acostumado a achar que o SUS não dá certo. E o SUS cada vez mais tem mostrado essa importância e que ele precisa dar certo. Isso depende dos governantes, um esforço conjunto. Eu queria te perguntar aqui, qual que era, assim, a recomendação neste momento para o ouvinte? Aquele cidadão que ainda ele está cheio de dúvidas com relação ao que ele deve fazer. Qual que é a parte dele dentro desse processo, doutor? A parte dele quer ir à praia para esparecer? Vá, mas não se aglomere. Não fique perto de carro com 20 pessoas ao redor, conversando, escutando música. Vá para a praia sozinho para você caminhar com uma pessoa da sua casa. Não vá se encontrar com pessoas que você não conhece a rotina, com rotinas que não são iguais à sua. Aí você consegue esparecer, aliviar essa tensão, por exemplo, e claramente não vai se contaminar. Da mesma coisa, restaurante. Se está tendo delivery, neste momento, não vá para aglomeração em restaurante. Restaurante lá na Lagoa, às vezes com 200 pessoas ainda, em período de pandemia. Restaurante, às vezes, fazendo promoção ainda para encher restaurante em happy hour. A gente entende a dificuldade dos empresários nesse momento, mas a gente precisa todo mundo fazer o esforço.
Quem é da música agora está sem trabalhar. Estão se degladiando por um edital de R$1 milhão aí para atender quase 1.000 pessoas ao todo e 1.500 pessoas no governo do estado para receber R$1.000 um mês. A gente não sabe quando vai ser que isso vai passar de fato. A gente precisa, nesse momento, dar apoio total e com iniciativas que garantam a sobrevivência das pessoas. Até porque tem muita gente que está pagando um preço muito mais alto da pandemia do que o alto funcionalismo público, por exemplo. Todo mês está recebendo seus 19, 20, 23 mil reais. Às vezes a gente é recebendo 40, 50 mil sem sair de casa, no conforto do computador. É muito fácil sentar com um monte de pessoas assim e definir o que é que vai ser, o que é que fecha, o que é que abre. É muito fácil. E ficar escondido atrás das redes sociais apenas levantando bandeiras, né, de lockdown e de outras medidas que são extremamente radicais. Isso mesmo. Ô Iglesio, muita gente tem dúvida em relação à questão. Tive Covid-19, chegou hoje o dia de vacinação, eu tive mês passado, tem uma semana que eu recebi alta, tá? Não fiquei internada, me recuperando em casa. Depois de quanto tempo eu posso tomar a vacina? Não, a vacina, assim que você se recuperar, você pode tomar, porque é uma vacina de vírus inativo. Então, eu não tenho um tempo assim, não. Depois de 30 dias, Adriana, que você teve os primeiros sintomas. Vírus inativo, a gente não está falando de vírus atenuado. Vírus inativo, a Coronavac é vírus morto, então ele não vai te causar uma doença pelo fato do seu estado imunológico. Tanto que ela é segura para gestante, ela é segura para paciente com câncer, segura para paciente com lúpus, que é uma doença que abaixa muito o sistema imunológico. Tá certo? Para as crianças, não. Porque nós não temos uma vacina que tenha sido testada para crianças e adolescentes. Eles estão testando Pfizer ainda lá, mas ainda não tem dados a respeito. E no momento a preocupação continua sendo dos mais idosos, ainda continua sendo dos profissionais de saúde que estão o tempo todo em contato com a doença. Claro que professores vão entrar, profissionais da segurança pública, toda essa turma que trabalha diretamente com pessoas, ela vai. Mas a gente tem que seguir essa sequência lógica do menor dano possível e a transmissão também, quebrar a cadeia de transmissão da doença. Doutor Iglesio, uma outra pergunta recorrente que a gente atende aqui diariamente aos nossos ouvintes é a seguinte: as vacinas que chegaram nos primeiros lotes, se elas não forem usadas agora nesse período, elas podem perder a validade? Podem perder a validade, sim, até porque a gente tem que garantir o tempo adequado de vacinação. E é isso que preocupa. O município como Passo do Lumiar, Nilo, não chegou a 39% de doses aplicadas até 2 dias atrás. 39%. Então o governo do estado tá certo com as medidas rigorosas. Quanto a isso aí, eles estão certos. Tem que colocar mesmo, só recebe dose se comprovar que aplicou pelo menos 60%. Até mesmo para evitar um desvio dessas doses, né? Mas é claro que isso está acontecendo no interior do estado. Tem que registrar no sistema, né? Eu recebo aqui direto. O problema é que as pessoas, quando chega na hora de denunciar mesmo, porque eu pergunto, você me dá essa coisa, essa prova? Elas não dão, porque elas têm medo do emprego ser perdido lá dentro, de ser perseguido pelo prefeito, e tudo isso dificulta muito. Mas está acontecendo no Maranhão, sim, então, desvio. doutor, é aquela história que a gente sempre defende denuncie. aqui dentro. Tem que ser um movimento coletivo. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? A opinião pública não pode ficar só levantando discursos e mais discursos e efetivamente não fazer a sua parte. A gente continua com aquele mesmo processo em que um vai empurrando, né, a responsabilidade para uma outra pessoa, né? O cidadão comum diz que a responsabilidade é do prefeito, o prefeito fala que é responsabilidade do presidente, o presidente joga em cima da fornecedora dos insumos, a empresa que faz a vacina diz que a responsabilidade não é dela, enfim, é um jogo do empurra-empurra em que a gente vai vendo os dias passarem e as pessoas padecendo. Pois é, porque as pessoas não estão fazendo a sua parte. A gente está vendo ali supermercado todo dia lotado. E aí, não fiscaliza por quê? Porque é o principal arrecadador de ICMS do estado. A gente vê todo dia ônibus lotado de gente. Por quê? Porque a SMTT precisa fazer a parte dela também. Precisa ser garantido que o ônibus eles consigam. Então, a gente precisa que cada agente público cumpra a sua parte. A partir do momento que fizer o certo, você vai ver Covid começando a descer. Porque a população, ela começa a deixar de sentir raiva. Porque você está se esforçando, você faz tudo, e aí tem gente que não está respeitando o básico, né? Que é o quê?
é o funcionamento de um supermercado ter regras. Mas Muito bem. O que acontece também é uma realidade de especulações. A gente já viu aí diversas autoridades, diversos especialistas errarem e ainda errarem de maneiras assim fora de contexto numérico, matemático, como aquele caso do infectologista que ele disse que ia morrer, que o pessoal do Imperial College disse que ia morrer até 2 milhões de pessoas só no Brasil até agosto de 2020, sendo que esse número não chegou nem perto desse quantitativo e é um erro assim astronômico, sem nenhuma construção numérica que você possa errar quase 1.000.000% aí dentro de uma realidade. Isso aí não quer dizer que as pessoas não devam tomar cuidado. Isso aí não quer dizer que a gente não possa tocar no assunto que muitas pessoas são infectadas mesmo tomando todas as medidas de precaução. Muitas pessoas são infectadas dentro de casa sem ter contato com ninguém. Então, existe muita realidade em que se vende uma falsa sensação de segurança em que as pessoas vão estar salvas se elas ficarem em casa, se elas não abrirem o negócio delas, se elas usarem máscara, se elas usarem álcool em gel. E quando, na verdade, eu sou um caso clássico disso. Eu já tive contato com várias pessoas que no dia seguinte de eu me encontrar com elas, estou com Covid, faça seu teste. Se eu tivesse feito teste, cada vez que eu tive contato com pessoas que tiveram Covid, eu já teria feito uns 30 testes e até hoje não peguei Covid. Então, essa é uma realidade que existe em dois lados. Pessoas que se contaminam porque não tomam cuidado e pessoas que não se contaminam mesmo de forma que elas se expõem ao vírus. Então, tem duas realidades, é que o ser humano ele é suscetível ao vírus. Se o seu organismo estiver suscetível a pegar uma doença, ela vai pegar, independente de ser Covid ou qualquer uma outra que seja. Agora, uma realidade que a gente não pode estar só batendo na tecla. Fica em casa, você pode adoecer, você está botando pessoas em risco. Criar um terrorismo na sociedade em que ele tem o outro lado. Meu amigo, você precisa de um salário no final do mês. Meu amigo, você precisa pagar a sua conta. Meu amigo, a Receita Estadual, Municipal e Federal não vai fechar as portas e não vai, de forma alguma, abrir mão de receber o seu imposto no final do mês, quando você tiver aquele boleto para pagar. A pessoa que vai fechar o seu negócio, o policial, a pessoa de qualquer instituição da justiça que for fechar o seu negócio e que for ali escrever e assinar uma liminar para fechar a sua porta do seu estabelecimento, ela vai estar trabalhando, ela vai estar recebendo para aquilo. O governador aí está saindo hoje vários vídeos dele que ele estava inaugurando obra aí de maneira aberta, que a gente viu também na campanha. Ninguém falava de Covid na campanha, a televisão não falava de Covid, o Jornal Nacional falava de Covid, lugar nenhum falava de Covid. E de repente agora a construção que todo mundo precisa estar preocupado, todo mundo é culpado. O seu Zé que vende a abóbora lá na Vila São Luís, na feirinha, ele é culpado por uma coisa dessa? Eu não vejo dessa forma. Aí isso é cada um vê de uma maneira diferente. Agora eu acho que tem os dois lados. Tanto tem que ter todo tipo de precaução necessária, todo mundo tem que seguir todos os protocolos necessários, mas não se pode criar um terrorismo. Terrorismo faz com que as pessoas tenham medo. A partir do momento que você encara algo com medo, você deixa de ver a realidade. E a realidade é que todos têm a sua parcela de culpa e que todos têm que fazer a sua parte. Eu vejo muito dessa forma. Mas Eduardo, o medo muitas vezes ele te protege. Olha, e o medo também adoece as pessoas. O medo também adoece. Nessa questão aí, o que a gente tem que ficar bem claro? Medida restritiva, ela tem seu impacto, sim, elas são medidas importantes em um dado momento da doença, mas a gente não pode deixar as pessoas o tempo todo dentro de casa aterrorizados. O papel é o quê? De informar. Informar o que deve fazer, ter uma informação clara, baseada na ciência. Por exemplo, volto a dizer, qual que é o exemplo de proibir as pessoas para ir para praia? Não tem. Por quê? Quem vai pegar Covid andando ele com a esposa na praia no final de semana? É impossível, isso é uma burrice. Aí você deixa o quê? A pessoa dentro de casa, ali, depressão, sentindo problemas familiares. Ansiedade, síndrome do pânico, tendo outras doenças. Um monte de gente se matou, um monte de gente se divorciou, um monte de gente está em consultório psiquiátrico tomando antidepressivo porque não sabe o que faz da vida. Então, tem que se pesar as coisas para fazer com muita cautela. Então, para nós, o mais importante é isso. Bom, temos aqui a participação de mais um ouvinte, a Luana, lá do bairro Ponta da Areia. A todo mundo assistindo o programa. Queria saber sua opinião, doutor Iglesio, quanto a nós não termos unidades de pronto-socorro que são blindadas para atendimento de síndrome gripal. O que a gente tem visto aqui em São Luís é que tem várias unidades, as UPAs, que atendem pacientes mistos. Então, muitas vezes, os pacientes vão por uma queixa que não é síndrome gripal e lá na unidade ele acaba
encontrando com pacientes que são muitas vezes positivos para a Covid. Isso não aumenta o contágio? Não seria mais lógico tentar separar esse tipo de atendimento? Eles estão tentando Outra separar, coisa que tem sim. sido pouco divulgada, que era muito no início, é orientar as pessoas a procurarem a unidade de saúde com sintoma grave. O que parece é que as pessoas estão lotando por questões muito banais os prontos-socorros e atrasa o atendimento de quem precisa. Olha, essa coisa do sintoma grave já caiu por terra. Hoje em dia, o que a gente mais tinha eram pessoas com 50% do pulmão, 60% do pulmão comprometido na tomografia com sintomas leves. E aí essas pessoas, elas afundavam depois, por volta do 11º dia pós-operatório, primeiros sintomas, após os primeiros sintomas, 11 dias depois, elas afundavam e chegavam no hospital para morrer. Por quê? Porque nos primeiros dias, nessa coisa do fica em casa, só sai se tiver febre alta, só sai se tiver falta de ar. Quando tem a falta de ar, já estava no final. Então, o ideal é que a pessoa procure o atendimento precoce, que tire suas dúvidas. E uma das coisas mais importantes que a gente tem nesse momento é uma coisa como esse serviço aqui, que é a VitalMed. Você que está nos ouvindo aqui, me responda uma coisa. Alguma vez já passou por uma situação de urgência na madrugada ou no feriado e precisou de atendimento médico, como, por exemplo, para a Covid-19? Ou então você foi numa consulta e saiu de lá cheio de dúvidas? Para casos como esse, a VitalMed pode te ajudar. É isso. Só a VitalMed possui uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade, qualquer dia e onde você estiver. E ainda contam com serviço de ambulância para as intercorrências. Além disso, você adquire descontos em medicamentos e consultas de forma ilimitada. É isso. Não tem custo adicional. Para se associar é muito simples. Basta ligar para 98 4020 3215. 4020 3215. Você pode ter tudo isso. Você pode ter a VitalMed. Maravilha. São exatamente 13 horas e 42 minutos em São Luís. O quadro Fala Doutor tem um oferecimento de VitalMed. Ligue e associe-se 4020-3215. E Cefish, importação e exportação de mariscos e pescados. Muito bem, a temperatura neste momento na capital maranhense, 29 graus agora. Doutor Iglesio estará sempre conosco aqui nos dias de terça e quinta-feira, fazendo parte aqui da equipe do programa Opinião Livre no quadro Fala Doutor. Bom, na próxima quinta-feira você pode já preparando aí as suas mensagens, enviando suas perguntas para o número 988352650. Doutor, chegamos ao final aqui da sua participação. A conversa estava maravilhosa. Os nossos ouvintes acredito também que estavam aí acompanhando atentamente todos os detalhes. Foi muito enriquecedora a sua participação aqui no nosso programa. Eu espero que na próxima quinta-feira o senhor volte aqui trazendo mais boas informações, respondendo os questionamentos dos nossos ouvintes aqui pelas ondas da Rádio Nova FM, e dizer para o senhor que estamos falando, além do estado do Maranhão, também para os estados do Piauí, do Pará e também Ceará. Eu te espero, Nilo, para a gente conversar aqui com nossos ouvintes mais proximamente ainda, de maneira mais detalhada no próximo programa. Peço que vocês nos acompanhem nas redes sociais para ouvir o programa de hoje, sugiram as pautas para os próximos programas e envie a pergunta. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez em nome de toda a nossa equipe. A gente vai ficar aguardando aqui a próxima quinta-feira, novamente aqui o quadro Fala Doutor na Rádio Nova FM. Lembrando que o Fala acabou de Doutor... ouvir o quadro Fala Doutor, com o médico e deputado Iglesio Moisés. Toda terça e quinta aqui na Nova FM, a partir das 13 horas. Muito bem, as suas considerações finais. Opinião Livre. Vamos tocar aqui uma vinhetinha e vamos já falar sobre isso, tá bom? Faz a diferença. Pina Pré-Moldados e Pré-Moldados Pina. Tudo para sua construção. Africanos e Areinha. Lojas Degraus. Rua Grande, João Paulo e em todos os shoppings da cidade. E Fit Baitate, no Monumental Shopping. Agora com delivery, pelo número 98538-9077. Nova! Muito bem, Iglesio. Nosso programa fica por aqui. Aqui é o próximo programa Fala Doutor. Siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Twitter, Iglesio Moisés, no Instagram, @Iglesio. Lembrando, né, Nilo, Adriana, Eduardo, o Fala Doutor é um oferecimento da VitalMed e da ICFIS.
pescados de verdade é na Incefish. Maravilha, um abraço para você, obrigado pela sua participação aqui no Opinião Livre. Vamos para o rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. E não esqueça de participar também da nossa enquete lá no Instagram da Rádio Nova FM, @NovaFMSLZ. Vai lá no Stories, eu tô aguardando a sua participação. Já precisou de atendimento médico na madrugada ou feriado?